Reflexão na programação de hoje. Aumenta o volume, vem comigo. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, Momento de Reflexão. Muito bem, meus amados. Chegamos a mais um momento de reflexão. E hoje eu trago uma ilustração intitulada como Não também é resposta. Eu quero trazer para vocês a história de Amy. Amy era uma linda menina de 5 anos de idade, onde toda a sua família era cristã, e eles iam todos os domingos, à igreja, onde realizavam cultos abençoados. E Amy era uma menina muito feliz, exceto por um desejo secreto. Amy queria ter olhos azuis, mas aquele azul claro, como o da sua mãe, do seu pai e de todos os seus irmãos. Um dia na escola bíblica, a Amy aprendeu sobre Deus responde a todas as orações. Então Amy não via a hora de ir dormir, para antes se ajoelhar em sua cama e pedir a Deus olhos azuis. Ela teve fé, a fé pura e sincera de uma criança, de pedir a Deus para que Deus lhe desse olhos azuis. E foi dormir nessa fé, orando e dizendo: Deus, eu quero os olhos azuis claros como da mamãe, como do papai, como dos meus irmãos. E Amy dormiu nessa fé. E ao acordar no dia seguinte, correu para o espelho e olhou em seus próprios olhos e viu que continuava castanhos. A menina ficou muito decepcionada com Deus, mas superou essa decepção e sim cresceu, amadureceu. Os anos se passaram e depois Amy foi enviada como missionária para comprar crianças para Deus. Isso mesmo, comprar crianças para Deus. Porque naquele fim de mundo as crianças eram vendidas por suas famílias que passavam fome para ser sacrificada num templo. E Amy as comprava para libertá-las deste fim trágico. Para poder entrar naquele lugar aonde as crianças eram compradas, sem ser reconhecida, sem ser percebida que era estrangeiro, porque os estrangeiros não eram bem recebidos naquele lugar onde as crianças eram sacrificadas. Onde as crianças eram sacrificadas, ela precisou se disfarçar. Ela passou um pó de café na pele, cobriu os cabelos, vestiu-se como uma mulher do local ali, que estava livremente nos locais de venda de criança. E aquilo fazia com que ele não despertasse nenhuma suspeita. Um dia, uma amiga missionária olhou para a Amy e ela estava a caráter, vestida ali disfarçadamente para que as pessoas não achassem ela como uma estrangeira. E a amiga missionária disse para Amy assim: puxa, Amy, como você ficou bem caracterizada,
quase não se reconhece em você. Você já pensou como você faria para disfarçar se você tivesse olhos azuis como de todos da sua família? Que Deus maravilhoso, Amy. Ele lhe deu olhos castanhos, pois sabia que isso seria essencial para a missão que um dia ele ia confiar em você. Amy então olhou para as 2 crianças que havia comprado naquele dia e em seu íntimo, Amy agradeceu a Deus por aquela vez, quando ela era criança, por ele não haver atendido a sua oração infantil. Porque graças a Deus, com os olhos castanhos e disfarçada, Amy tem muito mais utilidade a Deus do que se ela tivesse os olhos azuis. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12: porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Meus amados, está aí para você a nossa ilustração de hoje. E a base é linda, o tema é lindo, não também é resposta. Então isso quebra de vez por todas aquela questão que Deus não atende oração. Deus, ele atende todo tipo de oração. Então você vai orar sempre e sempre as suas orações serão atendidas. Não, perdão, as suas orações serão respondidas. Não que aquilo que você venha pedir seja atendido, mas sim respondido. E a resposta de Deus em algumas orações é não. Então, quer dizer que Deus responde todas as orações? Sim, Deus responde todas as orações. Mas Deus não atende todas as petições. Por quê? Porque Deus tem um propósito na nossa vida. E Deus tem o melhor para a gente. Imagine você se Deus atendesse tudo o que você pedisse. Quantas vezes talvez você pediu para morrer? Quantas vezes você pediu para alguém morrer? Aquela oração que alguém faz na hora da raiva, dizendo: Deus, mata ele, pega ele. Porque tem crente que já orou assim. Deus vai matar, Deus vai pesar a mão. Isso são orações de macumbeiro. Então Deus sabe o que responder quando nós pedimos. E às vezes Deus diz não, que também é resposta, e às vezes Deus fica em silêncio, porque o silêncio de Deus também é resposta. Então hoje eu quero falar para você, hoje eu quero falar com você, que talvez no seu entender você não teve a sua oração atendida. Eu quero falar com você que talvez no seu entender você não obteve um não de Deus quando você queria um sim. Eu quero falar com você que está me ouvindo agora, está me assistindo agora, que clamou e Deus parece que não te respondeu. Na verdade, o não também é resposta. Porque Deus sabe o melhor para a sua vida. Deus conhece a sua história e sabe o que é melhor para você. Assim como foi na história dessa moça, a Bíblia também tem uma história muito linda que eu gosto de lembrar, que é o não de Deus. Quando ela vai falar da história do homem gadareno, aquele que vivia na cidade de Gadara. A cidade de Gadara era parte de uma decápolis. Para você que não sabe o que é uma decápolis é um conjunto de 10 cidades, deca de 10 e cápolis de cidade.
E aquele gadareno vivia na cidade de Gadara, obviamente, portanto que era gadareno, não era o nome dele, mas era um cidadão gadareno, que era oprimido pelos demônios, que morava no sepulcro, que às vezes as pessoas acorrentavam e ele conseguisse sair das correntes, das algemas que era colocado naquele homem, de tão demoniado que aquele homem era. E certa feita Jesus chegou à praia, à beira da praia daquela cidade, pois aquela cidade Jesus não era permitido propagar o evangelho, o cristianismo ou o judaísmo não era permitido naquela cidade. Mas Jesus chega à beira da praia, à beira da cidade, ali com os seus discípulos, depois de ter passado por um momento tempestuoso dentro do mar com os seus discípulos, onde ele acalma o mar, ele aquieta a tempestade e chega à cidade de Gadara. E quando Jesus chega à cidade de Gadara, esse homem que estava possesso, gadareno, vem de encontro a ele, se prostra de joelho e diz: Jesus, filho do Altíssimo, o que temos nós contigo? E Jesus pergunta: ei, quantos são aí? E eles disseram: somos uma legião. Legião por quê? Porque era cerca de quase 6.000 demônios dentro do homem. Legião era como era chamado os grupos legionários, os grupos separados pelos romanos, que eram divididos sempre de 6 em 6.000 e chamavam-se de legiões. Então, quando aquele gadareno diz: somos legião, eles estão dizendo assim: somos mais de 6.000 demônios dentro desse cara. E Jesus diz: olha, vamos embora, saiam dele. E aqueles demônios pedem para sair, eles saem, pedem para ir para uns porcos que estavam pastando do outro lado. E a Bíblia diz que os demônios saem daquele homem e vai para esses porcos. Esses porcos começam a ficar doidos e se despencam no ribanceiro e morrem todos os porcos. E a história desse homem é transformadora. Diz que agora esse homem está transformado, de banho tomado, higienizado, barba feita. E agora Jesus, depois de fazer tudo isso, ele vai entrar no seu barco, vai entrar na embarcação a qual ele estava. E esse homem gadareno já coloca até o pezinho no barco, dizendo: Senhor, eu vou te seguir, eu vou com você. Feliz por ter sido liberto, transformado. E o desejo do coração daquele homem, ou qualquer um imaginaria, agora que ele está liberto, Jesus libertou ele, é para agora estar do lado de Jesus, andar com Jesus no barco, quem sabe fazer parte da equipe de discípulos, da equipe de apóstolos. E aquele homem, quem sabe, todo feliz com Jesus, dizendo: eu vou entrar no barco, vou entrar no barco. E Jesus olha para ele e diz: não, você não vai vir comigo. Imagina aquele homem dizendo: mas Senhor, o Senhor veio aqui na minha cidade, o Senhor me libertou, veja que eu estou transformado, estou sem demônio. E Jesus disse: não, você vai ficar aqui na sua cidade. Jesus diz não para aquele homem. Assim como muitas das vezes ele diz não para a gente. E diz não às vezes naquilo que a gente acha que é certo. Naquilo que a gente vê, porque a gente, como ser humano, a gente vê o agora. E o Senhor viu o amanhã. A gente vê o momento, a gente vê a situação do momento. E o Senhor vê o amanhã. Deus sabe o melhor para mim hoje, naquilo que vai me beneficiar amanhã. E talvez um não de Deus hoje para mim, um não de Deus hoje para você, tem um propósito de Deus maior para amanhã. Talvez a porta que se fechou, talvez o amigo que foi embora, talvez aquele namoro que se terminou, e você talvez está aí chorando. Talvez o não que se deu, o emprego que se perdeu, o ônibus que se perdeu tem um propósito. E você talvez hoje não saiba do que Deus tem para fazer amanhã, porque Deus sempre tem o melhor para os seus. Deus sempre tem o melhor, a gente não entende, porque a gente é presente, a gente quer viver o presente, a gente pensa no presente, apesar de planejar futuros, mas o futuro para nós ainda não existiu, mas para Deus já, e Ele sabe
como trabalhar no nosso futuro, mexendo no nosso presente. Então hoje eu quero dizer para você que pediu para Deus fazer e Deus não fez, que pediu para Deus trabalhar e parece que Deus não trabalhou, pediu para Deus dar sim e talvez Deus disse não. Pediu para Deus abrir e Deus não abriu, pediu para Deus fechar e Deus não fechou. A resposta de Deus para você hoje é: quem sabe você pediu para Deus operar e Deus não operou. Quem sabe você pediu para Deus trazer e Deus não trouxe, pediu para Deus tocar e Deus não tocou. A gente não entende, a gente não sabe, mas Deus sabe. Conclusão da história do gadareno. Jesus disse para aquele homem: fica aqui e vá aos teus e diga para eles, com grandes maravilhas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó operou na sua vida. Diga para os teus a maravilha, porque Jesus não podia apregoar naquela cidade, mas aquele que era cidadão daquela cidade, a qual Jesus transformara, poderia falar facilmente. E Jesus vai embora e todos daquela cidade se maravilham, perguntando uns aos outros: não é esse que morava no sepulcro? Não é esse que ficava? É esse mesmo. E o que aconteceu com ele? Jesus. E a história bíblica vai dizer que depois de um tempo Jesus, quando volta à cidade de Gadara, quando volta a Decápolis do Genezareno, Jesus estava sendo esperado para aquele lugar, por aqueles daquele lugar. Havia uma multidão esperando Jesus chegar. Havia uma multidão esperando a volta de Jesus. Se aquele gadareno fosse, talvez Jesus ganharia um gadareno. Mas o não do Senhor deu ao Senhor Jesus uma multidão de gadarenos. É isso que eu quero dizer para você. O não faz parte da história. Então não se entristeça e não culpe Jesus porque não veio como você quis, porque não aconteceu como você queria. Deus sabe como agir, e a gente que não sabe é entender. Deus sabe fazer, a gente que não sabe o que está sendo feito. Mas hoje Deus vem com essa palavra para o teu coração e para a tua alma. Deus vem com essa palavra para a nossa vida para dizer uma coisa: confia o teu caminho, entregue ao Senhor e o mais Ele fará por você. Eu quero dizer para você que o não é o fim. O não é o término. O não talvez é só o começo. O não talvez, aleluia, não é o fim da história. Eu estava ontem conversando com um casal de jovens que tinha aqui na cidade de Campinas uma barraca no camelódromo da cidade. E para eles aquela barraca era tudo. Só que eles eram perseguidos por uma loja concorrente com outros vendedores e eles chegaram ao ponto de serem até mesmo, como eu vou dizer, serem magoados, apanharam literalmente por causa da concorrência naquele camelódromo. E aquele jovem armaram uma casinha para eles e bateram neles. E aqueles jovens não entenderam. Aquela menina dizia: Senhor, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Olha aqui agora, estamos aqui machucados e tal. E eles então saíram daquele camelódromo e em pouco tempo, com toda a mercadoria que eles tinham, eles foram para um bairro um pouco melhor e abriram uma loja
uma loja. E eles disseram: pastor, no dia eu perguntei para Deus por que Deus deixou aquilo. E Deus falou: eu te disse para você sair daqui faz tempo. Há tempos, e ela falou, há tempos Deus falava para a gente sair, mas a gente falava: não, aqui é o ponto, aqui é o ponto, aqui é o ponto. Mas agora, pastor, nós estamos numa loja. Nós não temos mais uma barraca no camelô. Nós temos uma loja com o nosso produto, fornecendo mais, ganhando mais, lucrando mais. E eu entendi que a gente orava a Deus para Deus fazer, para Deus dar mais, e Deus não dava, porque ali não era o nosso lugar. Ali a gente ficava clandestinamente, pastor. E agora nós temos a nossa loja, nosso ponto, e agora nós estamos prosperando. A gente teve que apanhar literalmente, pastor, para entender o trabalhar de Deus. E às vezes é assim comigo e com você. Às vezes Deus está dizendo: sai, 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 para, não, 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 e você está forçando. E pelo seu bem, pelo seu benefício, às vezes Deus vai deixar você cair num caos, num problema, para colocar você onde Ele mais quer, para colocar você na rota dele. Então hoje, eu quero que você não queira entender o caos que você talvez está vivendo, a crise que você está vivendo, a porta que você perdeu, o cliente que foi embora. Se você é de Deus, eu quero que você entenda que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu quero dizer para você que a tribulação deste tempo não se comparará com a glória que há de ser revelada. Eu quero dizer para você que o Senhor está de olho em todas as coisas. Eu quero dizer para você que o Senhor não vai te abandonar e Deus não te esqueceu. Eu quero dizer para você que Deus trabalha no silêncio das pausas, no silêncio das lágrimas. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não te esqueceu. Ele manda eu dizer essa palavra aqui hoje para você. Diga para ela, diga para ele que eu ainda não esqueci. Diga para ela, Giovanni, diga para ele que eu estou trabalhando. Mesmo que ele não compreenda, mesmo que ela não entenda, eu estou fazendo algo poderoso. Talvez hoje nos olhos, na vida, é lágrima, tristeza, angústia. Talvez hoje não há entendimento devido à situação que está vivendo, mas Deus manda lhe dizer: Oravagia súbia, me mandou agacebalaia. Ele é Deus que não abandona os seus. São os seus que muitas das vezes o abandonam, são os seus que muitas das vezes o esquecem. Então Deus manda te dizer hoje: Deus manda te dizer hoje que Ele é o Deus que está agindo. Enquanto é isso, mantenha o seu foco, mantenha a sua fé. Eu tenho uma palavra bíblica para dizer para você, uma palavra do coração de Deus em Provérbios 3:5. A palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie em seus próprios entendimentos. Confiar no Senhor de todo o teu coração não é confiar quando tudo vai bem, não é confiar quando a porta está aberta, não é confiar quando o casamento vai bem, não é confiar quando está a felicidade, é confiar quando tudo está difícil, quando o seu entendimento está dizendo que não tem jeito, quando o seu entendimento está dizendo que acabou, quando o seu entendimento está dizendo que Deus não te ama, quando o seu entendimento humano está dizendo que Deus não é com você. Deus está dizendo para você confiar com todo o seu coração, com toda a sua alma, porque Ele é Deus para fazer na sua vida. Pega essa palavra hoje para a tua alma, meu irmão. Pega essa palavra hoje, minha irmã, para a tua vida, porque Deus está agindo, porque Deus está fazendo e porque Deus está trabalhando a teu favor. Você recebe essa palavra hoje? Eu quero dizer para você que o não, que a porta
é resposta de Deus. É Deus te cuidando. É Deus te guardando. É Deus preparando algo grande, maravilhoso para a sua vida. No nome de Jesus, o que você precisa é acreditar. Assim como Jesus estava naquele barco e os discípulos estavam indo para Gadara. Junto com Jesus, Jesus estava no barco dormindo. E a tempestade veio. A tempestade veio. E eles não entenderam, segundo o seu entendimento, na verdade, eles entenderam que aquele barco ia naufragar. No entendimento deles, os discípulos acharam: esse barco vai afundar, a gente não vai chegar em Gadara. Mas Deus tinha um propósito de chegar em Gadara. Jesus tinha um propósito de chegar em Gadara. Mas a tempestade veio. Ao nosso entendimento, a tempestade veio e não vai concluir o propósito. Mas Jesus está no barco. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu repetir essa frase para você colocar hoje no... Eu quero que você coloque essa frase hoje na sua rede social aí, me marque. @PRDilvane, sei lá. Jesus está no barco. A frase é essa hoje. Eu queria que você colocasse essa frase hoje, mesmo que ninguém entenda, você não vai fazer para ninguém, mas coloca essa frase nos seus status, na onde você crê. Jesus está no barco. Essa é a frase. E se ele está no barco, não é tempestade, não é vento que vai impedir o propósito de Deus concluir na sua vida. Termino dizendo: Deus vai concluir o propósito. Repito: Deus vai concluir o propósito. Receba essa palavra. Não é vento, não é tempestade. E se tem vento, se tem tempestade, pega essa palavra. O Senhor está no barco. Ele manda eu te dizer: Labaiosorradaste, Labamamanagiostubrecala contoregas. Eu estou no barco. Eu estou no barco. Filha minha, filho meu, eu estou no barco. Que Deus te abençoe. Que Deus te tome pelas mãos. Porque o não também é resposta. Hoje, Deus te responde dessa forma. Hoje, você não entende. Mas amanhã, você verá a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso momento de reflexão. Eu sou o pastor Gilvane Nunes. Se você quer receber ministrações como essa que você acabou de ouvir gratuitamente, é bem simples, é só você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo não é um grupo de bate-papo, mas é apenas um grupo de recebidos onde diariamente, ao término das nossas programações, eu posto ministrações como essa que você acabou de ouvir e mando para você também os links dos nossos programas e cultos, de nossas lives, para você ser abençoado gratuitamente. Para você fazer parte desse grupo é bem simples, basta você baixar o aplicativo da rádio Pleno Louvor na Play Store. Pleno Louvor na Play Store. Ao baixar o nosso aplicativo, você vai no menu, no aplicativo baixado. No menu do aplicativo tem lá entrar no grupo. E você vai entrar no grupo e vai ficar lá. E sempre que possível, diariamente, eu estarei visitando esse grupo para entregar para você os nossos melhores conteúdos gratuitamente. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E que você possa dizer: Jesus está no barco. Até a próxima. Graça e paz. Shalom.